Doutora Luana Lima Duarte, ela é procuradora do trabalho. Os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid, sem justificativas médicas documentadas, poderão ser demitidos por justa causa. É bom saber disso e por quê. E é o que vamos tratar com ela. Doutora Luana, bom dia. Áudio. Abre aqui o áudio para mim. Mas não tem o áudio dela. Oi? Oi, Luana, desculpe. Bom dia. Oi, Agora, bom dia. Agora, bom dia. Tudo bem? Agora tudo bem. Me ouvem bem? Sim, agora está perfeito, graças a Deus. Muito obrigado por você ter sido tão gentil aqui com a gente, viu? Então, quer dizer que... Em nome do Ministério Público do Trabalho, eu que agradeço a oportunidade de estarmos abordando esse assunto tão importante, né? Sobretudo no momento em que a pandemia se agrava ainda mais. É verdade. Os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid sem justificativas médicas documentadas poderão ser demitidos por justa causa. Qual é a documentação que essa pessoa poderia apresentar para justificar sem ter consequências, doutora? Na verdade, a demissão, aliás, a dispensa sem por justa causa, nesse caso, ela seria uma consequência da aplicação da decisão do Supremo, que entende que a vacinação é obrigatória. Sendo obrigatória, que é diferente de forçada, né? Porque ninguém pode ser forçado a se vacinar, mas ela é obrigatória nos termos em que sujeita as eventuais recusas injustificadas às consequências legais. No âmbito da relação de trabalho, essa recusa injustificada pode, é bom frisar, de modo assim, excepcional, ocasionar essa dispensa por justa causa. Mas é importante lembrar que antes disso, né, antes da recusa do empregado, a empresa deve colocar os seus serviços de gestão de saúde, o seu serviço médico, a serviço da causa coletiva da vacinação, né? Nós sabemos que a vacinação é a nossa esperança de sair desse cenário, e ela só vai surtir efeito se houver uma ampla imunização da população. Então, nesse sentido, as empresas devem somar esforços com o poder público, no sentido de esclarecerem as dúvidas dos trabalhadores, de até disponibilizar, por exemplo, o seu serviço médico para que o trabalhador seja individualmente atendido pelo médico, para que ele possa tirar suas dúvidas, para que ele possa expor sua situação pessoal, por exemplo, para que o médico analise se há alguma contraindicação à vacinação. E também a empresa deve prever que a vacinação faz parte das suas medidas de gestão à saúde dos trabalhadores. O tema de vacinação obrigatória, por exemplo, antes da Covid, ele já era uma realidade nas relações de trabalho. Nós temos normas de saúde e segurança do trabalho, antes desse contexto pandêmico, que já estipulavam a necessidade de vacinação dos trabalhadores, por exemplo, dos serviços de saúde, né? A norma regulamentadora 32 já prevê que os serviços médicos, né, os hospitais, as instituições de assistência à saúde tenham um plano de vacinação dos seus funcionários. E a NR 31, que trata da segurança e saúde dos trabalhadores rurais, também, por exemplo, prevê a necessidade da aplicação da vacinação antitetânica. E a vacina, nesse contexto, né, ainda mais no contexto do Covid, ela é definida, deve ser entendida como uma medida de proteção coletiva. Então, antes do empregador pensar, né, em adotar essa medida extrema de desligar o trabalhador pela recusa, ele tem que seguir todos esses passos, né, principalmente visando que a vacinação é uma questão coletiva e vai ser uma das medidas de gestão, nesse contexto da pandemia, da saúde dos funcionários. Então, primeiro a empresa tem que prever a necessidade de vacinação no seu programa médico, tem que promover campanhas de esclarecimento, oportunizar atendimento médico pelo serviço médico da empresa aos empregados, para que sejam analisadas eventuais contraindicações, e só no caso extremo de uma recusa injustificada é que pode haver essa penalidade máxima, né, na linha do que o Supremo decidiu, no sentido de sujeitar as recusas injustificadas às consequências legais. Doutora, bom dia, Adalberto. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. A senhora falou que o Supremo Tribunal Federal disse que a vacinação contra a Covid é obrigatória. Tá? A empresa pode obrigar o funcionário a se vacinar, doutora? Seguindo todos esses passos, né? Ela tem que primeiro prever
a necessidade da vacinação no seu programa de gestão da saúde dos funcionários, tem que promover campanhas de conscientização, tem que disponibilizar avaliação médica para os funcionários, porque pode haver, a gente sabe que tem alguns casos aí em que a vacinação é contraindicada, e só quando percorrido toda essa etapa, né, a gente deve sempre deslocar essa discussão para o coletivo, não para o individual. Só estipuladas e cumpridas todas essas etapas no âmbito coletivo, né, tratando aí do grupo de funcionários como um todo, é que individualmente, num caso de recusa injustificada, sem contraindicação médica, e desde que ela tenha, né, ultrapassado todas essas etapas que eu abordei anteriormente, é que pode haver a dispensa por justa causa. Ela é obrigatória nesse sentido, não é forçada, né? O trabalhador não pode ser pego pelo braço e levado lá para tomar a vacinação. Mas a gente está no momento que a vacina é a nossa única esperança, inclusive para as empresas, né? Para a retomada do crescimento econômico, né? Para a evolução da nossa sociedade como um todo, para a saída, enfim, desse túnel obscuro em que nos encontramos. Então, as empresas, elas têm que somar esforços nessa causa, né? Não mediante a coerção dos seus funcionários, mas mediante o convencimento, né, e a disponibilização das suas estruturas de saúde, que as empresas são obrigadas a manter, em prol da causa coletiva da vacinação. Vendo pelo lado da liberdade individual do funcionário, doutora, ele pode se recusar a tomar a vacina. Como que fica a situação? Sim, como eu coloquei, né? Vacinação obrigatória é diferente de vacinação forçada. Ele pode, né, por motivos pessoais, se recusar a vacinação, mas no caso, ele vai ter que arcar com as consequências jurídicas, né? Se essa recusa for injustificada, no caso da relação de trabalho. Assim como em outros âmbitos, por exemplo, podem ser criadas restrições para pessoas que não se vacinaram sem também sem ser uma recusa legítima, né? Elas podem, por exemplo, ser proibidas pela lei, né? Acho que a lei 13.719, a frequentar determinados locais, a viajar, por exemplo. Alguns países já têm feito restrições nesse sentido. Então, o sentido da vacinação obrigatória é esse. Uma vez que se recuse de forma injustificada, você vai ter que arcar com as consequências legais, né? No caso da relação de trabalho, pode ser, né, de forma extrema, como eu coloquei, em último caso, a dispensa por justa causa. De acordo com a lei, essa mesma lei, doutor, é facultado ao empresário demitir ou ele é obrigado também a demitir numa circunstância dessa? Não, na verdade, não decorre da lei propriamente dita, né? Quer dizer, decorre da lei, mais a interpretação do Supremo que confirmou a obrigatoriedade da vacinação. Ele pode sim ter que dispensar esse funcionário por justa causa, porque a presença, né, desse funcionário que se recusou sem justificativa nenhuma a aderir à vacinação pode expor indevidamente os outros funcionários. Mas né? a critério do patrão. Sim, porque o patrão, por exemplo, ele pode adotar outras medidas menos restritivas e menos agressivas, né? Entendi. Por exemplo, esse funcionário recusou, se o trabalho dele em local diverso ou sem contato com os colegas de trabalho, extrema não é recomendada. O que é recomendado é que ele seja, digamos assim, afastado, né, do convívio, tanto quanto possível, dos colegas. Por exemplo, se é uma atividade que ele pode exercer no seu domicílio ou em outro local, ele pode ter migrado aí a sua forma de trabalho para home office ou teletrabalho. Isso mediante estipulação em comum acordo com as partes, né? A medida extrema mesmo, é bom ressaltar que a dispensa é uma medida extrema quando não seja possível nenhuma outra medida e quando percorrido aí todo esse caminho da proteção coletiva dos trabalhadores. Há algum registro aí na própria Justiça do Trabalho de algum caso similar aí que tenha resultado exatamente dessa lei? Como nós temos ainda um cenário de disponibilidade limitada das vacinas, né?
A gente, na verdade, a população, o anseio da população é que haja essa aplicação massiva, disponibilização de doses massivas, o que ainda não é o momento. Nós não temos, assim, registros de denúncias nesse sentido, né? Pelo menos no Ministério Público do Trabalho, né? Mas é possível que na Justiça do Trabalho, eventualmente, já se tenha uma discussão de casos concretos versando sobre a análise de dispensas por justa causa em razão da recusa da vacinação. Mas no caso do Ministério Público do Trabalho, nós não temos registro. Principalmente porque a nossa atuação ela é muito no enfoque coletivo, né? Das medidas de proteção que os empregadores têm por obrigatoriedade legal adotar, né? E a vacinação, nesse contexto, ela é uma medida de reforço e muito importante, né? Eu diria essencial nesse momento, e acredito que esse seja o sentimento da população em geral. É interessante observar, né? Porque, na realidade, a faixa de idade mais predominante na ativa no trabalho hoje, e também porque, se ela está mais ativa, porque é maior o número daqueles que não têm comorbidades, então haverá sempre um predomínio de gente que passou longe da vacina, por enquanto, né? Quer dizer, não foi vacinada ainda. Esse cenário, né, até de internações hospitalares e de casos que evoluem para a forma grave da doença, eles demonstram justamente o sucesso, né, parcial, obviamente, da vacinação. Aquelas faixas mais atingidas contam vacinal não tem se mostrado preponderante nos casos graves, né? O que a gente vê, né, e o que assusta, obviamente, claro que toda vida importa, independente da idade, né? A saúde de todos importa, mas o que a gente vê é que hoje a população mais exposta é justamente a população economicamente ativa, né? As faixas etárias entre 30 e 50 anos, que ainda não contam com a possibilidade, de forma geral, de vacinação, e por conta das exposições, né, do dia a dia, do trabalho e de outros fatores, estão mais expostas à circulação do vírus. Essa lei, a gente nota, doutora, que ela é pontual, isto é, ela tem uma existência aí marcada principalmente pelo momento de pandemia, que a gente espera que vá passar um determinado momento aí, não é? E então ela é muito específica deste momento aqui, em que grande parte dos trabalhadores sequer foram vacinados ao ponto de se exigir que ele tome a vacina. Veja que paradoxo, que coisa mais surreal, né? Mas vai acontecer. Exatamente. Num determinado momento haverá uma cobertura vacinal completa. E aí que eu ia entrar com a próxima pergunta, aí sim pode ser que essa lei venha a ser mais acionada, vamos dizer. Isso é o que se espera. Como eu coloquei no início, né, já existem atividades em que há um plano de vacinação para os funcionários. E nós não temos registro assim, significativo, por exemplo, de que trabalhadores dos serviços de saúde se recusem a vacinas, por exemplo, da hepatite, da gripe, né, que existem as campanhas anuais e outras vacinações que são prescritas para os profissionais que se ativam em estabelecimentos de saúde. Então, eu acho que essa discussão, né, sobre a recusa ou não, ela é muito fruto de uma polarização que não tem sentido, né? Uma polarização até política que acaba se espraiando pelo ramo da ciência, né? E o que a ciência nos mostra é que a nossa saída para a pandemia é a vacinação, né? Não há dúvida. É tão desejada, por sinal, pela grande maioria da população, evidentemente, ainda que tem alguma exceção, né? Mas então eu percebo assim, o legislador se preocupou e fez bem até em regular até esta relação de trabalho, preocupado com esse momento de pandemia, não é? Mas não houve lá uma legislação tão eficiente de modo a forçar também a nação a ser mais providente e célere na disponibilidade da vacina, né? Então uma coisa é mas tudo bem, isso não desfaz o valor da lei desta aqui em questão, né? Mas não houve nada que agilizasse, né? Nenhuma legislação que agilizasse, não sei, pelas próprias obrigações que cada governante tem, que os institutos e a ciência, inclusive, naturalmente já tem, mas não houve nada assim que tornasse tudo mais célere na própria disponibilidade da vacina. E aí, portanto, foi bom a gente conhecer um pouco mais disso aqui, que muitos ouviram já falar no noticiário e tal, mas que não entendiam exatamente como se dava. Tinha gente,
E eu ouvi, por exemplo, doutora Luana, comentário de um empregador que dizia assim: pô, mas se eu tenho um funcionário lá e hoje em dia mão de obra boa, tá muito difícil, ele falou, no ramo dele. Ele falou, e o cara é muito bom, ele é muito importante para mim, na minha empresa e tal. Eu vou ter que demitir esse cara se ele resolver não tomar vacina. Então, né? Ele falou isso. E, então, por exemplo, aprendemos que não é exatamente assim. É facultativo. Quer dizer, ele pode demitir, mas não é uma não é consequência obrigado. automática, né? A gente tem que verificar que o intuito dessa lei, né, que foi editada no início da pandemia, assim como também a própria estrutura das normas de saúde e segurança do trabalho e a própria estrutura da consolidação das leis do trabalho. Existe um artigo que diz que o interesse coletivo prepondera sobre o individual. Sim. Então, essa dispensa por justa causa, né, que só pode ser adotada depois de cumprido todo esse percurso coletivo que eu mencionei no início, e ainda assim, uma recusa que não tenha justificativa técnica, legal ou médica, e ainda assim, eu coloquei, né, ele não é obrigado a demitir, por quê? Porque existem as possibilidades alternativas de ele preservar o coletivo, né, minimizando o contato desse trabalhador que se recusa à vacinação com os colegas de trabalho. E ainda existe outra questão, né, que a gente tem que levar também à discussão. Nenhuma das vacinas disponíveis, né, pelo menos, aliás, exceto a da Pfizer, que conta com um grau de eficácia maior. Mas as vacinas, no geral, né, principalmente as que começaram o plano de imunização, a Coronavac e a AstraZeneca, elas não têm uma eficácia de 100% em relação à transmissão da doença, né? Apenas, né, e que é muito importante, obviamente, é um avanço da ciência que não pode ser minimizado, elas evitam as formas graves, né, e a evolução com o pior desfecho da doença. Em um contexto em que as pessoas estão vacinadas, cabe ao empregador, por exemplo, esse caso relatado, que ele pode, se essa pessoa é imprescindível, ele não é obrigado a dispensá-la. Ele pode adotar alternativas, né, de tirar, né, Ok. Doutora, muitíssimo obrigado, viu? Doutora Luana Lima Duarte, procuradora do Trabalho, explicou e muito bem, e aprendemos um pouco mais sobre a legislação agora desse momento de pandemia, sobre a questão da relação de trabalho mediante a vacina, se o sujeito sem justificativa médica documentada, alguma razão realmente imperiosa, sem essa razão imperiosa aí documentada, ele pode ficar sujeito a essa demissão, se assim desejar também o seu chefe, seu patrão, enfim, o empregador. Muito obrigado, doutora Luana. Obrigado mesmo, viu? Bom dia. Que agradeço o espaço. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia.